Olá, estou aqui para falar sobre investimentos. Esse canal de aplicações financeiras, a gente vai falar um pouquinho sobre fundos imobiliários, mas também oportunamente em ações, em criptomoedas. A ideia é a gente poder compartilhar o nosso conhecimento com todos sobre a área e, quiçá, oportunizar as pessoas de mudar um pouco sua concepção sobre aplicações financeiras. Eu trago aqui 3 sites que a gente vai sempre estar utilizando nas nossas vídeos: FIS.com.br, Clube FI e o Fundos Explorer. Eu trago aqui também o TradingView para a gente ficar olhando um pouquinho sobre como é que se comporta o gráfico daquele fundo, daquela ação, ou daquela criptomoeda, para a gente analisar o histórico ao longo do tempo. Eu queria começar hoje falando, eu queria falar hoje aqui sobre um pouco, não especificamente dos tipos de fundos imobiliários, mas falar de fundos mesmo, pegar um fundo e analisar aquele fundo especificamente, tá? Então, você tem uma lista de fundos imobiliários aqui, está constando como 307, e eu quero buscar um fundo específico. Eu vou procurar aqui o MXRF11, é um fundo de papel que é bastante interessante, né? Vamos clicar aqui na especificação dele. Olha só, como é que a gente vai analisar um fundo imobiliário? Eu vou identificar aqui o DY, Dividend Yield, o último rendimento que ele obteve, qual o patrimônio líquido, qual o valor patrimonial da cota, né, que está R$10, é um fundo, muita gente compra esse fundo por ser um valor bem pequeno, né? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Então, em maio de 2017, fundou e incorporou o patrimônio FIX-PGA11, teve as cotas desdobradas em 1 em 10. Uma coisa interessantíssima é a constituição do patrimônio, 80% em CRI, né? Recebíveis imobiliários, 11% em permuta, 3,8% em outros fundos e 4,5% em caixa, mas majoritariamente em recebíveis imobiliários. A administração aqui, as taxas de 0,90% ao ano, é um bom valor, né? Valor até baixo em relação aos outros. É um fundo, então, de papel, né? A concepção dele aqui é em CRIs. Temos aqui o número de cotas, né? 226 milhões de cotas, e a quantidade de cotistas, 393 mil, certo? Então, desde 2011, temos aqui o gráfico da oscilação aqui de julho, né? 7 de julho de 2020, onde era cotada a R$10,90, então há oscilações aqui bem pontuais, né? Tem a R$10 até a data de 6 de julho, então tem a variação aqui de R$9 a R$11, está tendo uma queda nesse momento. A gente está gravando aqui no dia 7 de julho, né? Queda de 8,8% aqui nos 12 meses, e o interessante aqui é o valor dos rendimentos, que foi em torno de 6 a 8 centavos, variando aí de 0,58% até 77% aqui, né? É o valor máximo que ele obteve. E aí nós vemos também como se comporta o rendimento anual, né? Temos aí 2019 como um ano muito bom, de 95 centavos de rendimento anual, né? Nos 12 meses, 86 em 2020, mesmo com a pandemia. Então, a média dos últimos 12 meses era 86, tá? Mas ela pode variar aí até o final do ano. Então, tem outras informações que são interessantes de se ver ao longo dos meses, que são os avisos da cotista, o relatório gerencial. É importante estar dando lida nesses documentos para saber o que está acontecendo com aquele fundo, tá? Bom, é um fundo de papel, então não dá para analisar aqui especificamente, não existem imóveis, né? Não existem imóveis aqui especificamente, apesar dele aplicar em outros fundos imobiliários. Não está discriminado aqui quais são, teria que procurar com mais
detalhes, não é o objetivo aqui desse vídeo especificamente, analisar os detalhes. Então são pontos aqui a serem observados sobre esse fundo. Poderia fazer a mesma busca aqui no Clube FI, especificamente desse fundo específico que nós estamos observando hoje. Deixa eu clicar aqui nele, né? Então, são outras informações que complementam aquelas anteriormente colocadas, né? Então, tem aqui o gestor, o mandato, liquidez, que é muito importante, novamente a quantidade de cotas, né? Quanto desse fundo representa o IFIX, semelhante ao IBOV, aqui para os fundos imobiliários nós temos o IFIX, tá? Outras informações pontuais, então informações mais detalhadas sobre a taxa de administração, o valor pago no ano de referência, porcentagem sobre patrimônio contábil, né? E outros dados gráficos que nós já vimos anteriormente. Então, alguns posts. Então, aqui eu tenho o básico, eu tenho comentários, eu tenho cotações. Então, as cotações especificamente sobre aquele fundo. Tem algum relatório de análise aqui que são importantes a gente estar olhando especificamente. Comunicados, as emissões e por aí vai. Também no Fundos Explorer, eu tenho a possibilidade aqui de escolher o fundo específico que eu vou analisar. Então, temos informações semelhantes àquelas vistas, aí tem o P sobre VP. O P sobre VP aqui é interessante porque você vê quão aquele fundo, a cota, né, o valor dele, na verdade, perdão, não é a cota, ele está barato ou caro. No caso aqui, ele se aproxima ao valor original inicial do fundo de R$10, então ele está a um preço justo, né, essa é a questão. Outras informações sobre o fundo, né, as cotações, informações básicas, também tem informações semelhantes ao que já foi colocado nos outros sites, né? Temos aí alguns vídeos, o valor de retorno por cota, o último retorno de 7 centavos, como foi ao longo dos últimos 3, 6 ou 12 meses e desde o lançamento desse fundo, né? Temos aí o gráfico específico, são informações bem interessantes. E aqui o legal que tem no Fundos Explorer é que faz uma simulação. Por exemplo, se você tivesse aplicado 50 mil reais, né, aplicação em 12 meses de 50 mil reais, na poupança você teria um valor então de 50.983,27. Nesse fundo, né, particularmente, teria um pouco menos, 49.669,75, mas eu teria um rendimento isento de imposto de renda de R$4.000. A valorização patrimonial do fundo, então, teria 45 mil. Então, o que está acontecendo aqui? Há 12 meses atrás, pelo valor que você aplicou, vamos pensar que foi R$11 por cota. Aplicando 50 mil, hoje sendo R$10, você perdeu R$1 por cota, né, comprada, certo? Então, eu tive uma desvalorização, mas temos aí uma queda de todos os fundos imobiliários, e aí ele se justifica como um valor a menor. Mas o que é importante é que você tenha cotas, a quantidade de cotas é que importa realmente quando você vai traçar a visualização de compras do fundo imobiliário, tá? Então, vamos aqui rapidamente para o TradeView, a gente vê a evolução do valor em 2014, e até hoje. Então aqui está a época do início da Covid, ele chegou a ser cotado a menos R$6, né? Não chegou a menos de R$6, mas foi menos de R$7, e hoje ele está no patamar entre R$9 e R$10, chegando aqui a R$10,31, R$10,01, R$10,48, já chegou aqui a R$9,61 no dia 28 de junho. Você vai observando algumas informações sobre esse fundo específico, esse
Essa visualização aqui do TradingView é muito interessante, eu gosto dele, de observar como se comporta aquele fundo, como é que se comporta a sua média ao longo do tempo, para tomar decisões do que seria melhor, especificamente para a aplicação desse fundo. Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui e fico à disposição para tirar dúvidas que forem necessárias. Espero que vocês possam colocar questões daquilo que seria interessante ver, né, aqui no nosso canal. A gente vai tentar trazer semana após semana uma análise de um fundo específico. Então, espero que vocês possam curtir e ativar o sininho aí de notificações para que chegue a mais pessoas essa informação.